Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de Biblioteca Pão Diário. Eu sou a Marília e é um prazer receber vocês aqui hoje para a gente poder conversar sobre um clássico da literatura cristã, O Peregrino. Lembre-se que a gente se encontra aqui todas as quintas-feiras, às 20 horas. Você tem um novo episódio de Biblioteca Pão Diário, em que a gente pode conversar sobre diferentes itens aqui do nosso catálogo em publicações Pão Diário. Claro, o episódio entra no ar às 20 horas, mas você escuta no melhor momento, no melhor horário que se encaixe aí na sua rotina. E hoje a gente está aqui com a Losane, uma das pessoas que contribui no nosso time de editorial. Losane, seja muito bem-vinda. Muito obrigada mais uma vez, é um prazer, né, estar aqui para discutir obras tão relevantes como O Peregrino. Eu acho que a gente não podia chamar outra pessoa para falar de O Peregrino com a gente, né? Para quem não sabe, a Losane ela é a nossa especialista em John Bunyan por aqui. Não, não, isso é menos. Eu não sou especialista, né? Mas é um livro realmente que eu gosto demais. É um livro que pessoalmente ministra muito a minha vida, exatamente por conta dessa jornada que todo cristão é facilmente de se identificar em algum ponto ou outro dessa narrativa. E sem contar que ela é profundamente bíblica. Né? Então, eu diria assim que é uma obra que é desafiante de ler, porque nem todo mundo assim aprecia esse estilo de escrita, né, de redação, que é a alegoria, onde o autor ele usa exatamente uma forma figurada para representar realidades que circundam, que permeiam exatamente essa caminhada cristã. Então, ele traz profundas verdades espirituais, eu diria emocionais também, e é assim, né? O livro todo ele é incrível e dificilmente a pessoa que se dispõe a ler até o final, porque, como eu disse, né, nem todo mundo realmente aprecia esse estilo de alegoria, mas à medida que se vai lendo e se vai associando os personagens, os lugares, né, com a própria vida, com a própria jornada, é algo assim que não tem como não se inspirar, não se encorajar e entender realmente a, em que ponto que se encontra e o que se está fazendo à medida que se propõe a adentrar essa jornada de fé, né? Que você sai de um lugar para que é para chegar a outro. Que legal. Bom, eu espero que quando a gente chegar no final desse episódio, você tenha sido afetado e impactado por essa empolgação que a Lô tem quando ela compartilha conosco sobre esse livro, sobre o John Bunyan. E a gente sempre busca trazer aqui para conversar com a gente sobre os livros pessoas que têm esse vínculo, essa paixão por aquela obra, para que isso possa também empolgar o seu coração de leitor aí na sua casa, no seu trabalho, no seu ministério, para que você também se sinta motivado a se engajar com essas diferentes peças de literatura cristã que a gente traz aqui. Inclusive, você pode olhar lá no nosso site, publicaçõespãodiário.com.br, lá você encontra textos que comentam sobre a vida do John Bunyan, que comentam sobre essa obra, você tem acesso a ver ali as imagens. Então fica aqui o convite, né? Venha conhecer o nosso site, venha conhecer as nossas redes sociais também, onde você vai encontrar informações, inclusive, sobre essa obra, sobre outros escritos do John Bunyan, né? E é uma alegoria clássica, o livro O Peregrino, como a Losane comentou, que trata a respeito dessa jornada, né? Que nós, como cristãos, estamos caminhando rumo a alguma coisa, estamos caminhando rumo. E o que será que esse livro traz para a gente como esse alvo da nossa jornada cristã, essa cidade, né, que a gente procura? Então, já entramos um pouquinho, falamos de uma cidade, falamos de uma caminhada. Losane, qual que é a história, se a gente fosse pensar um enredo geral
da história do peregrino. Quem que está caminhando nessa jornada? Enfim, o que que a gente encontra ali? Então, a gente vai encontrar a história ah, do, do cristão, mas é interessante quando a gente fala que a gente está falando de uma obra do século XVII. A primeira publicação dela foi lá em 1678, ou seja, Uau. um século e meio aproximadamente após a Reforma Protestante. Então, as características desse livro é exatamente de reforçar a fé cristã. Alguns pontos na narrativa têm a ver também com algumas situações que estão sendo vivenciadas pelas pessoas que professam a fé bíblica durante aquele período. Então, é importante a gente perceber também esse contexto onde ele foi escrito. A gente está falando da Inglaterra, a gente está falando de reinados onde existe uma igreja na Inglaterra que ela é estatal, ou seja, é o Estado quem manda na igreja, e mesmo após a reforma, essa igreja que ela, de certa forma, ela é separada, ela é estatal, ela é separada da igreja católica, de certa forma, mas, ao mesmo tempo, ainda ela preserva algumas características, alguns rituais, algumas doutrinas do catolicismo. Né? Então, a Uhum. gente vê aí o Bunyan como um pastor e puritano. Ele vem, então, trazendo nessa narrativa dele pontos marcantes do cristianismo, deixando bem claro essa diferença e, ao mesmo tempo, que ele faz uma apologia ao cristianismo bíblico, ele está também protestando contra a contra-reforma, né? Que era um movimento que perseguia, se a gente pode colocar assim, perseguindo, então, aqueles que professavam a fé cristã. Então, existem algumas nuances desse contexto na narrativa do Peregrino, que também traz muito da própria biografia do autor, da experiência dele, desde o momento em que ele realmente se converte e ele então passa a, a trilhar este caminho, que é o caminho da salvação. Então, basicamente, a história do livro ela vai trazer isso de que o cristão, que anteriormente é chamado de ímpio, ele mesmo coloca isso no livro, que antes dele ser chamado cristão, ele era conhecido na cidade da destruição como ímpio. Então, são condições que ele começa, então, a indicar, né, de antes e depois de Cristo na vida dele. Então, a narrativa começa exatamente com esse cristão tendo conhecimento, sendo convencido do pecado, da justiça e do juízo, porque é isso que o Espírito Santo faz antes de nós adentrarmos na caminhada de fé. O Espírito Santo ele vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E é isso que esse é o primeiro momento, vamos dizer assim, na vida do cristão antes dele iniciar a sua jornada. Então a gente tem aí a figura do evangelista, que vai ser um personagem marcante em alguns momentos da trajetória dele, porque o cristão sai da cidade da destruição rumo à cidade celestial. Então a gente está vendo dois extremos aí. E é exatamente esse percurso, o meio entre a saída da cidade da destruição e a chegada na cidade celestial, que a narrativa vai tratar. Então, a gente vai encontrar diversos personagens, diversos lugares que vai dar essa ideia para a gente de como seria essa caminhada
que ela não está longe, por mais que ela fosse considerada, ou ainda seja considerada uma certa obra fictícia, por conta da linguagem figurada que o Bunyan usa, ela é muito próxima da realidade. Então, quando ele sai, a primeira coisa, o evangelista indica, você tem que passar pela porta. Você tem que passar pela porta. E antes dele chegar nessa porta, ele já encontra um pântano do desânimo, porque existem pessoas tentando dissuadi-lo da ideia de abraçar esse caminho. E começam a falar da dificuldade, disso, daquilo, uma série de coisas. Mas essa convicção dele de que ele precisa de salvação o move a continuar. Então, assim, a característica do cristão é que ele carrega um fardo pesado, e é interessante que à medida que ele vai tendo, antes dele sair da cidade, à medida que ele vai tendo a consciência de pecado, de que realmente ele estaria perdido se ele não fizesse alguma coisa, se ele não saísse daquele lugar e realmente se propusesse a alcançar aquilo que estava, a salvação que estava sendo oferecida para ele, cada vez que ele, cada vez mais que ele tinha essa consciência do pecado, da justiça e do juízo, esse fardo então aumentava. E à medida que ele sentia esse peso do pecado, e a Bíblia coloca isso de uma maneira muito clara para a gente, então ele começa a procurar uma forma de se livrar desse fardo, e é indicado para ele que ele não vai conseguir se livrar desse fardo a não ser pela pessoa do Criador, ou pela pessoa ali do rei, né, ou do Salvador. Então ele começa exatamente. Então, a primeira questão dele realmente dentro dessa convicção e ele começa então a se livrar, a ir por esse caminho para sentir esse alívio, para sentir esse descanso, né? Até como o próprio Jesus diz, né, em Mateus, de que realmente que nele se achará esse descanso. E realmente não faltarão pessoas ou personagens que, assim, que o afrontarão, que desafiarão, enfim, né, para tentar dissuadi-lo realmente dessa caminhada, de tentar impedi-lo de chegar à cidade celestial. Então, assim, em termos gerais, basicamente isso. Então, a gente vai ver também que os nomes dos personagens, eles trazem características bem pessoais como indivíduos, e também e cada nome que é dado ao personagem também traz a característica dessa pessoa, seja ela ou má. Então, quando você enfrenta a inveja, por exemplo, que é o nome de um personagem, ela está caracterizando exatamente o que essa pessoa traz em si, né? Ou o interesse próprio, ou quando e também nome de lugares, como a montanha da dificuldade. Então, tudo isso já vai sugerindo exatamente o que vai permear esse percurso. Legal. Olha só, gente, eu não sei se você captou isso da fala da Lausanne, mas esse livro, ele não é escrito num estilo que a gente está acostumado a ver. Não é o estilo típico de um romance que a gente costuma folhear, porque ele é uma alegoria. E qual é a característica da alegoria? É isso que ela trouxe para a gente. Você tem questões que são as verdades do texto, aquilo que o texto quer falar, o que ele quer trazer para você, leitor, e isso existem realidades abstratas no nosso mundo, como, por exemplo, a tentação, o desânimo, o cansaço, o opositor, que nessa história são materializados em pessoas, em locais, né? Então, na sua vida cotidiana, você enfrenta o desânimo. Isso é uma coisa que tenta te engolir, vamos dizer, que tenta que te impede de prosseguir e tudo mais. E na história, isso se materializa num pântano, em algo que te suga de fato. Percebe como a gente traz na alegoria essas realidades em metáforas, trazendo
por uma forma palpável. Então é muito bacana, porque isso nós estamos falando de coisas que fazem parte da experiência humana, que fazem parte da nossa jornada de fé, mas elas são apresentadas de uma maneira um pouco diferente e podem ajudar a aprofundar a nossa compreensão de tudo isso. Então, essa é a característica da alegoria, que é uma característica da escrita do John Bunyan, né? Que, como a gente falou, não é um texto de ontem nem de anteontem, é um texto do século XVI, né? Então, é um 17. 17, perdão. É um texto do 17. século XVII, então é um texto um pouco deslocado da gente temporalmente. Mas, como a gente já falou aqui em outras ocasiões, a gente faz esse esforço em publicações Pão Diário de trazer um texto clássico de uma forma que seja acessível para você, uma forma de que ele seja compreensível, né? Então, isso é feito esse esforço nas escolhas da tradução, que é uma tradução feita com muito carinho, com muita atenção, nas notas de rodapé, nas eventuais ilustrações, para tudo isso tornar essas alegorias próximas, né? E você vai conseguir projetar a tua experiência ali também, porque você não está na Inglaterra do século XVII, mas você enfrenta a oposição, você enfrenta o desânimo, você enfrenta a dificuldade, você é sobrecarregado por essa consciência do pecado, como o cristão na nossa história também, né? Então, isso é bacana, né? E não sei, Lô, se você talvez pudesse comentar conosco algumas dessas personagens alegóricas, talvez, que a gente vai encontrar ali, né, no Peregrino, e que possam nos ajudar a compreender mesmo essa nossa jornada de fé, né? Então, a gente tem, né, só lembrando que a publicação Pão Diário, né, ela está assim, muito bonita, não sei se você tem um exemplar aí para mostrar, mas que também ela é ilustrada, né, a partir, e essas ilustrações elas são de uma publicação de 1890. Então, as ilustrações desse livro, ela vai trazer também, assim, dá para conhecer um pouco de como esses ilustradores idealizaram cada personagem, ou melhor, não todos, mas alguns dos personagens, quais seriam as características físicas desses personagens que o John Bunyan ele cita no livro. Lembrando que o John Bunyan, por conta, como eu disse, como era uma igreja estatal, você tinha que ter licença para pregar. Se você não tinha essa licença para pregar, e de acordo com o Estado delineava, né, ou dirigia a forma que você tinha que pregar, você então era indiciado, e se você não seguisse as regras estatais, então você poderia ser preso. E foi isso que aconteceu com o Bunyan, né? Ele foi preso exatamente porque, quando ele foi indiciado, ele foi julgado e chegaram para ele: você tem que parar de pregar. Ele disse assim: se me soltarem da prisão hoje, pregarei de novo amanhã com a ajuda de Deus. E por conta disso, ele ficou preso 12 anos. Né? 12 anos. Então, a gente está falando de um autor também que a escolaridade dele, ele aprendeu só a ler e escrever, mas havia essa genialidade, eu diria, do próprio Deus, esse chamado de Deus na vida dele para essa época, para deixar esse legado para nós, né? Porque a escrita dele realmente é genial. Depois de 12 anos, ele foi solto e depois de um tempo foi preso novamente por mais 6 meses, e alguns biógrafos acreditam que o Peregrino foi escrito exatamente nesse período de 6 meses que ele ficou preso, depois desses 12 anos passado em prisão. Então, a gente está falando de um autor também que vivenciou a guerra, que teve 3 anos na Guerra Civil na Inglaterra. Então, ele vai trazer muito da experiência dele nessa narrativa, tanto da experiência cristã, de conversão, mas também do seu cotidiano, da guerra, antes de se converter também, né? Porque ele vai falar ali das tentações e etc. e tal. E só para a gente entrar nos personagens, ele morreu com 60 anos,
né, de gripe, mas ele foi marcante em termos de pastoreio, em termos de defensor da Bíblia, em termos realmente de pregar a Bíblia como regra de fé e prática. E a gente vai ver isso muito nos seus escritos. E, e quem não lembra do Spurgeon, né? O Spurgeon, ele leu O Peregrino cerca de 100 vezes. Foi um dos livros que mais influenciou o Bunyan na sua carreira cristã, na sua vida cristã. E ele diz o seguinte a respeito do Bunyan, né? Fúrio, ou seja, John Bunyan, em qualquer parte, e você verá que o sangue dele é biblino. A própria essência da Bíblia flui dele. Ele não consegue falar sem citar um texto, pois sua alma está cheia da palavra de Deus. Então é isso que a gente vai encontrar no Peregrino, a palavra de Deus. Eu estou vendo aí, Marília, que você está com um exemplar do Peregrino para mostrar para a Chegou gente. aqui. Inclusive, olha, parabéns para a nossa equipe de produção que ouviu a gente falando do livro e já providenciou. Olha que beleza. Quem não está vendo, vem para o YouTube, vem ver as imagens aqui com a gente. A encadernação dele é primorosa, né? E a... ele é lindo, gente. Olha, aqui você tem um mapa, né, do país que o peregrino percorre, o cristão percorre. O mapa ele é colorido, as páginas todas elas também têm eu não vou conseguir mostrar muito bem, eu acho, mas elas têm um trabalho que remete a um papel de manuscrito, né? A um papel mais antigo. E a gente tem as ilustrações, né? Acompanhando. Então, a gente tem, por exemplo, a ilustração de um sofrimento, uma tentação, em momento em que o cristão ele é atacado, né? Por diversos espíritos. A gente tem por exemplo, aqui em algumas ilustrações de página cheia, gente. Esse aqui é o ignorante, né? Então ele é essa personificação desse estilo, dessa forma que algumas pessoas são, enfim, muito bacana, né? E como o Lozani comentou, ilustrações da época, né, contemporâneas a esse texto, então inclusive elas fazem referência a um estilo de vestuário, né? Da época também, muito bacana, muito interessante. A capa com relevo, né? Existe essa forma de impressão também que remete a uma encadernação antiga, bem bacana. Mas pode falar, Luzane. Quem sabe você vai comentando aí das pessoas, eu vou procurar elas aqui para mostrar também. Só mostrando, né? Você mostrou a ignorância. E a história do ignorância ela é muito interessante, porque o ignorante, o ignorância, né? Ele acredita que ele pode chegar ao céu sem passar pelo caminho estreito. Então, ele seria aquela pessoa que conhece, vamos dizer assim, as escrituras, só que ele tenta chegar lá pelos próprios méritos. Ou seja, no final, eu vou usar uma expressão assim, dá com os burros na água, porque ele não consegue entrar. Porque sem passar, o livro é bem marcante, sem passar pela porta estreita, não se consegue esse acesso à cidade celestial, não se consegue entrar. Então, a gente tem o ignorância aí, uma das lutas, a gente tem muito, logo no início, a gente tem o porteiro, que é exatamente esse bater a porta, e a porta, quando a porta se abre, esse porteiro, então, ele de certa forma, ele é uma figura do próprio mestre que diz: Eu sou a porta, quem entra por mim achará pastagem. A gente encontra isso em João 10. E a partir desse momento que o cristão cruza a porta, que o porteiro atende, então ele vai chegar à casa do intérprete. E assim, é fantástico, fantástico, fantástico os ensinos que ele recebe nessa casa. Por quê? O intérprete ele vai prefigurar a questão do Espírito Santo, esse que vai nos fazer lembrar, esse que vai nos instruir, que vai de fato nos revelar a palavra.
Então, você vai ver, muitas vezes, cristão olhando uma coisa e esse intérprete, então, como o próprio nome já sugere, vai interpretar para ele aquilo, ou seja, trazer, interpretar para ele, perdão, as verdades superiores que estão diante dos olhos dele, mas que no momento ele só vê de maneira natural. Então, é muito tremendo os ensinamentos que ele recebe ali. A gente vai ter a figura do fiel, que vai acompanhar parte da jornada do cristão, que também os diálogos do livro, principalmente desses que passam mais tempo com o cristão, porque tem uns que estão de passagem, mas os diálogos do evangelista, do intérprete, do fiel com o cristão, o diálogo do esperançoso, né? Então, eu vou falar desses dois, porque tem os maus, né? Tem os bad guys também aí, como a luta com Apolion, né? Que remete realmente à figura de um demônio, de um maioral aí tentando destruir mesmo, matar, roubar, matar e destruir, literalmente. Mas quando a gente vê essa figura do fiel e do esperançoso, o fiel que acompanha, que também sai da cidade da destruição, e, e quando ele chega na feira das vaidades, gente, essa cena da feira das vaidades, ela é tremenda, e ali fiel, ele acaba sendo martirizado, que também remete à questão do período dos mártires, né? Quem não conhece o livro dos mártires, do John Foxe, que inclusive é um livro que era um dos livros prediletos do Bunyan, né, que ele leu também no seu período de prisão. Então, a gente vai ver também essas marcas da literatura que influenciou a vida do Bunyan no livro. Inclusive, a gente tem episódio de Biblioteca Pão Diário sobre o livro dos mártires, né? Então, se você quiser, terminando esse episódio, corre lá e vem ver a minha conversa com a Daisy sobre o livro dos mártires também. Então, assim, e quando você pega o fiel esperançoso, e obviamente esses nomes caracterizam a personalidade do personagem nessa caminhada, que são os companheiros. Você vê a provisão de Deus de muitas formas, e o fiel esperançoso, e quem não precisa de fidelidade e esperança nessa jornada. Então, os diálogos realmente são maravilhosos e trazem assim profundas reflexões. E aproveitando aqui, não sei se você achou algum personagem aí, a Feira das Vaidades. A Você Feira das achou? Vaidades. Quem está com o livro na mão, abre na página 168. Você tem aqui essa ilustração que pega as duas páginas, né? E aí você tem de tudo nessa Feira das Vaidades. Você tem essa violência, você tem ali, né, os peregrinos sendo agredidos, né? Você tem aqui no canto da imagem a representação de alguém sendo martirizado, né? Então, a bebedeira, né? As pessoas com roupas, com joias, tudo isso remetendo também a essa questão da vaidade, né? Uma coisa da sensualidade também. E tudo isso de uma forma muito confusa, muito barulhenta, né? Que está justamente em oposição, né, àquilo que o fiel e o cristão estão rumando, né? Estão buscando. E daí, assim, né, se você me permite, eu vou citar, eu tenho vários trechos favoritos, Por favor. mas três em especial assim são os que mais me tocam nessa leitura. Ah, e o primeiro deles é exatamente quando o cristão, né, com aquele fardo, ele chega diante da cruz. Isso ali está na página 89, 90.
quando ele realmente ele entra pela porta e ele segue, e ele fala que exatamente essa que ele viajava, que a estrada que cristão viajava após passar pelo portão era cercada de ambos os lados por uma parede chamada salvação. E ele fala que exatamente quando ele chega diante da cruz, e ele entende, pelo menos essa é a minha interpretação, realmente ele entende o sacrifício, ou seja, aquilo que ele havia recebido como mensagem, se torna algo prático, vivo na vida dele, e simplesmente os fardos, aquilo que prendia, as cordas ou os laços que prendiam esse fardo, a cristão simplesmente se soltam. E esse fardo, então, rola e cai exatamente no sepulcro vazio. Então, aí a gente tem a obra consumada, perfeita da salvação, onde Cristo realmente ele nos liberta do fardo do pecado. E nesse simbolismo nós temos a morte e a ressurreição de Cristo, que consuma, que sela e efetiva essa obra que Cristo realmente realizou por cada um de nós. Então, é algo tremendo quando você tem essa oportunidade de revisitar a sua própria história de conversão a partir desse estar novamente diante da cruz e entender no mais profundo da sua alma aquilo que de fato Jesus Cristo realizou em seu favor. Não tem como ser grato, né? Tanto que o próprio cristão ele diz: Ele me deu descanso por meio dos seus sofrimentos e a vida por meio da sua morte. E ele está falando de Jesus Cristo aí. Uma outra coisa que também é algo muito, muito profundo no confronto, quando ele se vê aprisionado pelo gigante desespero, no castelo da dúvida, junto com a esposa incredulidade. Então, quem precisa de uma dupla dessa na vida, né? O desespero e a incredulidade. E ele vai parar nesse lugar exatamente porque ele quer facilitar o caminho, ele quer um caminho mais fácil, e ele acaba se desviando, e ele se torna prisioneiro. Enfim, várias coisas acontecem, e como o próprio nome já sugere, desespero, ele não vê saída, e a figura do esperançoso, nesse momento, é fundamental. Fundamental. O esperançoso vai trazer a memória dele, tipo aquilo que Jeremias fala: quero trazer a lembrança, a memória, aquilo que me traz esperança. E é isso que o esperançoso vai fazer nessa situação de desespero. E daí o cristão, ele se lembra algo. Ele diz que ele lembra que ele tem uma chave chamada promessa, e essa promessa ela abre todas as trancas, todas as fechaduras desse castelo, e eles conseguem sair em liberdade desse castelo, porque eles tomam posse dessa promessa. Mas o mais interessante é que essa promessa estava com o cristão o tempo todo, e ele não tinha se dado conta disso. Então, quando ele e a esperança que traz isso à memória dele. E isso traz a liberdade. E uma outra coisa que já está no finalzinho do livro, que é tremenda, 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 é quando ele vence todas as lutas, os desafios, a tentação, que realmente rejeita toda mentira, que tenta, né, enredá-lo. Quando ele passa, ele atravessa o rio e ele chega à cidade celestial. Gente, essa realmente eu diria assim, é uma declaração que eu quero receber sobre a minha vida, no final dela. Porque quando eles estão esperançoso, quando esperançoso e cristãos estão adentrando realmente ao portão,
as pessoas, né, os seres celestiais que vieram recebê-los, isso está lá na página 273, 274, e outros seres resplandecentes aí, fazendo uma menção aos anjos, eles disseram: estes homens amaram o nosso Senhor quando viviam no mundo e abandonaram tudo por seu santo nome. Ele nos enviou para buscá-los e nós os trouxemos até aqui em sua jornada desejada, para que possam entrar e olhar o rosto do seu Redentor com alegria. Gente, é algo assim que me fascina, assim, um profundo desejo do meu coração. É como Jesus Cristo, né? Ele menciona em muitas parábolas referentes à obediência, né? De poder receber servo da própria boca do Senhor, servo bom e fiel. Isso, para mim, é algo assim tremendo, tremendo, tremendo. E essa realmente é a esperança do meu coração, o desejo da minha alma. É realmente poder ver no rosto do meu Redentor a alegria por ver em mim um fruto do seu penoso trabalho. Amém. Que profundo, né, gente? A gente pode ver como que, com essa maneira tão rica, tão bela, tão profunda mesmo, né? A gente consegue pegar nessa obra algumas expressões lindas daquilo que a gente crê, né? Do texto bíblico, das verdades, das promessas do Senhor. Então, eu não sei em que momento você está na sua jornada, né? Se você talvez se sente acorrentado nos calabouços da dúvida, sendo atormentado pelo desespero, né? Numa situação de fome espiritual, de tristeza, de desamparo, se você se encontra talvez carregando um fardo pesado pela consciência da tua falha, né? Ou se você, enfim, em que momento você está? Porque a nossa caminhada da nossa vida, a nossa jornada, né, realmente ela é repleta de altos e baixos, né? E a gente às vezes tem até a impressão que as coisas são talvez tediosas ou cíclicas ou o que seja, mas na realidade nós temos um ponto de chegada, né? Nós estamos peregrinando rumo a esse grande encontro com o Rei da Cidade Celestial, né? E como a Losane muito bem falou, né? O nosso desejo é ser recebidos por esse Rei, né? E que ele possa olhar por toda essa nossa trajetória, né? E ver, puxa, meu filho, minha filha foi um servo bom, foi fiel, e eu quero que ele entre aqui comigo, porque não porque ele fez tudo perfeitamente no caminho, mas porque lá atrás ele se submeteu à cruz de Cristo, e porque ele abandonou esses fardos, ele foi liberto pela obra do próprio Senhor Jesus e perseverou, né? Então, essa leitura é um convite a isso, né? A relembrar essas verdades espirituais, a talvez ser apresentado a elas de uma forma diferente, de uma forma narrativa, né? E que traz essa realidade, né? Para os nossos, traz essa sensação, né? Para aquilo que às vezes a gente compreende intelectualmente, mas que pode estar aqui chegando da gente talvez por uma outra via, né? Por essa via da história, da narrativa, né? Do afeto mesmo, né? E eu concordo com você, Losane. Eu também quero ouvir essa palavra do Rei da Cidade Celestial, né? Porque é isso que nos dá esse senso de propósito, esse senso de que essa jornada está me levando para algum lugar. Os dias não são todos uns iguais aos outros, e às vezes a gente é tentado a ver a vida dessa maneira. Tem muito disso na nossa literatura, no sentimento do nosso século mesmo, vamos dizer assim, que é essa coisa vazia, nihilista, nasceu, cresceu, morreu e ponto, acabou. E não, a gente aqui está sendo lembrado que a gente segue numa jornada e que a gente tem companhia nessa jornada. Companhias boas, companhias más, pessoas que tentam nos atrapalhar,
Não pessoas, porque a nossa luta ela não é contra carne nem sangue, como a Bíblia diz, mas existe sim uma batalha que tenta desanimar o coração de cada cristão, mas a gente não segue sozinho, a gente está nessa comunidade de peregrinos, né? É uma coisa, né? É isso que torna essa obra tão atemporal, apesar de ter sido escrita, né? Mas ela não tem época, porque ela trata exatamente da vida presente, da vida de cada cristão. E só assim para lembrar que o caminho largo é paralelo ao caminho estreito. E por isso que muitas vezes ali nessa narrativa você vai ver, e por o largo ser mais fácil, muitas vezes, né? O cristão está ali, por ser paralelo, achando que se der só um atalhozinho, ele vai conseguir voltar para o caminho, né? Porque é só um desviozinho. Mas só para lembrar que o caminho é a responsabilidade que cada um de nós temos, porque o caminho é de Deus, sem sombra de dúvida. O caminho estreito foi ele quem estabeleceu, mas o caminhar é meu. Essa é a minha responsabilidade. E, e o livro vai trazer esse desafio várias vezes, de que várias pessoas que se colocaram no caminho voltaram atrás, e o cristão persistiu em fé, né, exatamente mostrando que o caminho era de Deus, mas que a escolha de caminhar era realmente dele. Então, que fica isso para a gente, né? Porque às vezes a gente é atraído, atraído não, atraído aí contrário à verdade bíblica, aí contrário àquilo que nos conduz realmente ao céu, aí contrário àquilo que é preceito e aquilo que nos dá vida em Cristo Jesus. Né? Mas lembre-se de que realmente que por mais que o caminho seja de Deus, o caminhar sempre será nosso. Perfeito. E com essa reflexão que a Losane traz, a gente encerra por aqui o nosso episódio e fica com leva para você essa reflexão, né? O caminho é de Deus, mas o caminhar é nosso, diariamente. E eu acho que esse é o grande convite da leitura do Peregrino para a gente. Lembre-se, diariamente, o caminho é de Deus, mas o caminhar é seu. A responsabilidade, o compromisso, a dependência do Senhor são suas. Então, se afixe, né? E se firme no caminho estreito. Esse é o nosso episódio de hoje. Quinta-feira que vem, 20 horas, tem mais. A gente vai estar aqui falando sobre. Fica aqui a dica, tem a ver com essa nossa conversa de hoje. A nossa próxima conversa também no Biblioteca Pão Diário. Acompanhe a gente lá também nas redes sociais. A gente está no Instagram, Publicações Pão Diário, no Facebook, Pão Diário Oficial, no YouTube. Vem ver o YouTube também, que você pode acompanhar, a gente mostra os livros. Hoje, enquanto a Losane comentava sobre trechos, eu consegui mostrar aqui uma ou outra ilustração. Vem ali também no YouTube Publicações Pão Diário e no nosso site publicaçõespãodiário.com.br, onde você vai encontrar a descrição, né? Se você quiser saber o tamanho, o tipo da capa, você encontra todas essas descrições técnicas do livro, mas também textos sobre a obra, textos sobre o autor, né? E caso você se interesse, lá você consegue também adquirir um exemplar de O Peregrino, de John Bunyan, para você ou para presentear alguém que você ame, que você queira também convidar para esse caminho e por esse caminhar. Muito obrigada pela sua companhia, muito obrigada, Losane, por estar aqui com a gente mais uma vez e até a próxima. Até, tchau. Tchau!